Olá, tudo bem? Bom, eu vou começar a inaugurar agora aqui um novo quadro aqui, que são dicas, tá? Na verdade, eu vou trazer dicas do Pepe para vocês, tá? Justamente para auxiliar dentro do possível o que vocês podem fazer em termos de estudo, em termos de algum conteúdo específico do direito, tá? Então, num geral, eu quero ver se eu consigo auxiliar vocês. E para inaugurar hoje, vamos falar um pouquinho, tá, sobre técnicas de estudo ou formas de se estudar para você, tá? Esse vídeo é focado para você que justamente está nesse período de provas EAD ou de avaliações à distância. Você precisa organizar o seu tempo, você precisa organizar o seu conteúdo e você precisa fazer render o seu estudo de uma forma que você consiga justamente abranger a maior quantidade de conteúdo no menor tempo possível, tá? Otimizar o seu tempo de estudo para que você possa ter um resultado super satisfatório, tá? A ideia aqui é justamente garantir que você consiga êxito nas suas avaliações que são feitas online. Então, para isso, você precisa justamente organizar seu tempo de estudo. Evidentemente que essas técnicas, tá, ou essa ideia, eu vou passar uma técnica em cada vídeo, tá? Fazer uma introdução diferentezinha em cada vídeo, vou abordar um aspecto em cada conteúdo diferente, justamente com a ideia de que você junte tudo e tenha uma rotina, uma técnica de estudo bem adequada, uma técnica de estudo que te garanta o êxito estudantil, o teu êxito acadêmico, tá? No desenvolvimento de todos os conteúdos que você recebe, tá? Da sua instituição. Qual que é a ideia aqui? A primeira coisa que a gente vai falar hoje é como que você deve proceder para avaliar o que você deve estudar, ou qual é o conteúdo que você deve estudar, como você deve, pelo menos, perceber esse conteúdo, qual a ordem de material para você poder estudar. Tá? Normalmente, vamos imaginar o seguinte, tá? Tanto numa modalidade presencial como numa modalidade à distância, você recebe conteúdos de várias formas diferentes. Eu não vou falar por hora da questão dos sentidos, tá? Dos seus sentidos de aprendizagem. A gente vai deixar isso para um outro momento, talvez, tá? Por hora, o que seria interessante é a gente ver a ordem do que você deve procurar de conhecimento, quais os materiais você deve olhar primeiro, o que você deve pesquisar primeiro para poder ter uma compreensão melhor e atingir o seu objetivo, que é tirar um maravilhoso 10, tá? E poder dar orgulho para sua família, para o seu papai e para sua mamãe, tá? Ou para o seu esposo, ou para sua esposa, tá? Ou para os seus cachorros também, tá? É sempre importante dar orgulho para a família estudando, tá? A gente, naturalmente, quando entra numa faculdade ou quando a gente está mesmo no ensino médio, no estudo em geral, a gente precisa desse êxito. Isso é o combustível do estudante. É ver aquela nota bonita no fim do semestre, aquela nota maravilhosa que faz com que a gente olhe para ela, corra uma lágrima, tá? Pode ser uma de cada olho mesmo. Corra essa lágrima e você pense, eu consegui. É aquela sensação de dever cumprido maravilhosa, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que você tem que ter em mente? Qual é o conteúdo que é disponibilizado para você? Normalmente, os conteúdos eles são disponibilizados em uma aula expositiva. Essa aula pode ser a aula presencial, que aí a gente vai usar uma sistemática diferente, ou uma aula gravada, uma aula à distância, tá? Então, nós vamos focar aqui justamente nessa ideia da aula à distância, tá? Que eu acho que nesse momento é um pouco mais interessante da gente avaliar. Mas a primeira coisa que eu devo fazer, o professor vai lá, disponibiliza uma videoaula para eu poder fazer o meu estudo. Além dessa videoaula, tem professor que passa, por exemplo, umas questões para você poder fazer, para você verificar o seu aprendizado. Além do aprendizado, você sempre tem à sua disposição textos, tá? Ou um determinado livro que você deve ler, sobre algum capítulo, algum recorte específico, ou um material que o próprio professor às vezes disponibiliza. E ele faz esse material e deixa aberto para o aluno poder consultar, tá? Então, vamos lá. A gente vai estruturar tudo isso. Então, qual é o primeiro passo, a primeira coisa que você, como aluno, deve fazer para aprimorar o seu aprendizado?
Primeiro passo é a leitura simples. Não é uma leitura profunda, não é uma leitura com marcação, é uma leitura simples do conteúdo escrito, tá? Primeira coisa que você deve estimular, naturalmente, é o seu sentido visual. Então você tem que conhecer o texto brevemente, tá? Então você vai dar uma lida, você vai ler, de fato, de forma contínua, o texto completo referente àquela matéria. Evite interrupções, tá? Pode acontecer de no meio do seu estudo alguém te chamar, você precisar fazer alguma coisa, você precisar preparar um almoço, você precisar fazer um lanche, você precisar até mesmo ir ao banheiro, tá? Se isso acontecer, você deve recomeçar o seu estudo, recomeçar a sua leitura, tá? O ideal é que essa leitura seja feita num bloco só de tempo, tá? Você pode fazer pausas entre o estudo, mas procure fazer o estudo de conteúdo, ou pelo menos de tópicos completos, de uma maneira inteira, tá? Com aproveitamento de tempo completo. Então, eu vou pegar aqui, para mostrar de exemplo para vocês, um livro, tá? A gente vai abrir um livro aqui em qualquer trecho, e a gente vai verificar, por exemplo, que aqui tem um tópico novo. Eu estou pondo aqui mais para trás para dar uma desfocada, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do visual. Não vamos falar de conteúdo ainda. Você tem que terminar esse tópico, pelo menos, antes, até mesmo, de fazer aquela pausa esperta para tomar uma aguinha, tá? Então, antes de fazer a pausa para tomar uma aguinha, termina o tópico. Isso é primordial de ser feito. Tô lendo lá o tópico, poxa, às vezes cansa, eu compreendo que leitura é cansativo. Eu canso muito quando eu leio também. Pessoas que têm problema de vista, tá? Principalmente astigmatismo, tendem a sentir sono na leitura. Não tem problema, tá? Isso aí é só uma questão de você intervalar o tempo de leitura para que você se mantenha desperto ou manter o seu cafezão sempre à mão, tá? Cuidado, não abusem da quantidade de café. Café em excesso não é legal, tá? É gostoso, mas não é legal. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui recapitulando. Leitura contínua. A gente vai ler o texto. Ler, tá? Eu não estou falando que vocês precisam analisar palavra por palavra. Você não precisa grifar o texto agora. Não, não nessa fase. Você só vai ler. Poxa, mas eu tô lendo, tem horas que a minha cabeça vai longe. Quem que nunca passou por isso na vida, tá? Todo mundo tá lendo aquele texto e a cabeça fugiu, foi embora. Não tem problema, não volte a reler agora. Não nesse momento, não é o momento de releitura, é o momento de leitura. Então você só vai para frente, tá? A vida vai caminhar para frente, a sua leitura também vai caminhar para frente. Continue lendo o texto até chegar no final dele. Cheguei no final do texto, perfeito, concluí a etapa de leitura. Eu recomendo que nesse momento você procure a aula expositiva. Vejam que a leitura ela é prévia, tá? A leitura ela deve ser prévia, ainda que o sistema seja presencial. É fundamental que você vá para a aula presencial ou uma aula online que seja em tempo real. É importante que você tenha prévio conhecimento do tema que será passado, tá? E é fundamental que você tenha pelo menos lido sobre. Por quê? Porque isso vai direcionar o seu raciocínio, vai direcionar o seu cérebro para aprender o conteúdo de uma forma mais clara. A aula expositiva, seja em vídeo, seja em tempo real, ela vai ser feita com o único intuito de aprofundamento do seu entendimento sobre o tema, e além do aprofundamento simples do entendimento sobre o tema, um momento para que as dúvidas apareçam e você possa eventualmente dialogar e até mesmo procurar saber aquelas questões que te deixaram em dúvida, tá? Sem ser uma solução muito clara, tá? Então vamos lá. Vamos assistir agora a videoaula. O momento da videoaula é importantíssimo. Por quê? Da videoaula ou da aula presencial. E a gente vai falar desse ponto, tá? E por hoje nós vamos encerrar esse conteúdo, tá? Mas só para você ter uma noção completa. A primeira coisa que você tem que ter em qualquer aula, seja presencial ou seja à distância, é um caderninho, tá? O caderno, ele é fundamental para o estudo, porque é nesse caderno que você vai tomar nota de tudo que foi apresentado nessa aula expositiva. Tá? Se você não tiver o material de apoio, você não tiver um caderno à sua disposição, você vai perder conteúdo e o seu aprendizado vai ficar limitado.
vai ficar limitado ao texto que você já tem produzido por outro autor, que não é você, tá? Nada, nada no estudo, nada substitui a sua própria anotação, tá? Eu vou mais para frente fazer um tópico, se vocês acharem interessante, só sobre como conduzir essa anotação, tá? Mas de plano, eu garanto para vocês, anotem tudo, tudo. Ah, o professor fez uma piadinha, sem graça, tá? Normalmente professores fazem piadinhas justamente para descontrair e para fazer aquele conteúdo de uma forma mais agradável, ingressar na mente de vocês, tá? A atenção do ser humano ela é muito limitada. Ela só dura por um certo período de tempo, tá? Tem estudos, inclusive, que dizem que essa atenção dura no máximo 15 minutos. Então, imagine um professor que ele fala com a sala ininterruptamente durante 2 horas contínuas. Vocês vão conseguir entender alguma coisa? Não, não vão conseguir entender alguma coisa. Esse vídeo vai ficar em torno de 15 minutos. A ideia é justamente essa, que ele seja curto para quê? Quando a atenção de vocês começar a falhar, ele acaba e vocês retomam em outro momento, tá? A aula expositiva, ela tem essa dificuldade. Ela depende justamente do seu foco, da sua concentração. Se você dispersa rápido, você precisa mais ainda das anotações. Por quê? Porque essas anotações vão ser o lembrete daquela aula expositiva. E é só a sua anotação que vale. Não vale pegar a anotação do colega, não vale pegar a anotação de terceiro. Por quê? Se você pega a anotação de terceiro, fatalmente, e isso é inevitável, tá? O terceiro vai lembrar daquela aula, você não. Por quê? Porque você não pôs a sua impressão ali, você não pôs o seu modo de escrever. O seu modo de escrever é fundamental, tá? Então, faça as suas anotações, as suas próprias anotações e anote tudo que seja possível. Tá? Dentro de um outro momento, eu vou passar para você como você vai fazer essa anotação, como que você vai conduzir isso, qual a técnica que você vai usar para anotar o máximo de conteúdo possível. Terminou a anotação, terminou a aula, você vai passar a resolver as questões, tá? Você vai resolver todas as questões que os professores passarem para vocês. Se o professor eventualmente não passar questões, vá procurar na internet, tá? Ou em algum livro de questões. Procure questões. O estudo por questões é importantíssimo. Ele ajuda muito na fixação de conteúdo. Veja aqui que a gente já tem uma leitura prévia do conteúdo, a gente já tem um conhecimento básico desse conteúdo, e num segundo momento, um aprofundamento através da videoaula ou da aula presencial. Tá? Então, nesse ponto, a nossa visão geral ela já está bem ampla, bem forte sobre aquela temática. Para fazer as questões elas vão servir justamente como um teste de conteúdo, um teste de aprendizado. Não saiam consultando o gabarito. Consultar o gabarito antes de resolver a questão é ler ou assistir o último capítulo de uma série ou ver um spoiler na internet, tá? Isso tira totalmente a graça e tira totalmente o intuito, tá? Desse estudo. Vamos lá. Você vai fazer essas questões sozinho e sem consulta. Simplesmente com o que você aprendeu lendo e com o que você aprendeu vendo uma aula e anotando, certo? No quarto passo, você vai passar para a próxima etapa desse estudo, que é um aprofundamento. No aprofundamento de aprendizagem, você vai reler o conteúdo e aí sim você pode grifar as partes importantes. Aí sim você vai fazer uma leitura atenta, parágrafo a parágrafo, entendendo o sentido daquilo. Você vai ler o conteúdo disponibilizado ou o livro. Você vai reler as anotações. Você não vai mais ver aquela aula, você não precisa mais ver aquele vídeo, a não ser que você tenha uma dúvida muito grande, aí você corre atrás do vídeo. Fora isso, você não vai precisar mais, o vídeo você vai ver uma única vez para tomar nota, por isso as notas são importantes. Então, o aprofundamento do seu estudo é feito por meio da leitura, tá? Da releitura, da reestruturação desse conteúdo na sua mente, tá? Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês e a gente continua com esse quadro, tá? Eu espero que esse quadro seja proveitoso, tá? Queria agradecer por você estar aqui e
se possível, se você puder dar o joinha aí embaixo, tá? Dar um curtir, se inscrever aqui no canal também. Ajuda muito o canal. Eu sei que vocês estão gostando se vocês se inscrevem, se vocês curtem, tá? E eu continuo fazendo vídeos, dando mais ideias, mais dicas. E para quem quiser também, tá? Tem a possibilidade de acompanhar no Instagram. Eu sempre vou fazer uma chamada do vídeo lá no Instagram para vocês, tá? @prof.pepo. É só acompanhar lá bonitinho. E seguir aqui o canal também, que vai ajudar vocês dentro do possível. Eu vou tentar sempre intercalar aí uma dica, tá? E um conteúdo específico do direito. Conteúdo a gente já tem até uma quantidadezinha razoável. E eu vou começar agora com umas dicas de estudo, porque eu acho que isso vai te ajudar nessa etapa tão difícil da vida, que é a conclusão do seu semestre e a realização das provas, tá? A prova como grande Leviatã, aquele monstro terrível e mítico dos estudantes, tá? Todo mundo sofre com prova. Eu entendo vocês. Eu também sofria com provas de angústia de ter que fazer a prova, de estar sob avaliação. Mas, gente, com o método correto, a hora que você olhar a prova, você dá risada dela, tá bom? Então, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.